Olá a todos, chamo Gonçalo Ferreira, autor do livro da Bolsa, Introdução à Análise Técnica, e hoje estou aqui para vos falar sobre gráficos de linhas, também conhecidos por Close Only Plot. Vamos começar por ler este primeiro parágrafo. Como vimos, um gráfico de pontos é mais fácil de ser interpretado do que os valores em bruto numa tabela, pois basta olharmos para o gráfico para termos logo uma ideia geral do que se passou nesse período de tempo. Mas como podemos verificar, ainda é em termos de gráficos meio complicado de visualizar esse movimento de preços, pois não passa de um grupo de pontos, o que torna difícil sua fácil visualização. Eu aqui quero dizer o quê? É assim, como podemos no vídeo anterior ver, isto aqui é uma tabela que tem uma tabela de valores, onde cada data corresponde a um valor, estão a ver, e esta tabela é bem mais complicada de perceber do que um gráfico de pontos. Um gráfico de pontos, cada um desses pontos está representado aqui na tabela, e como podem ver é bem mais simples de perceber isto, como eu falei no vídeo anterior, que é, basta olhar num segundo, tem isto percebido. E vem cá uma subida e batida aqui, nem estar a perder tempo a olhar para isto. Mas mais fácil que um gráfico de pontos será um gráfico de linhas. Vocês podem ver que aqui percebe-se muito melhor o movimento de preços do que pelos pontos, que mal se vê, não é? Agora, e se juntássemos esses pontos? Pois bem, obteríamos algo muito fácil de ser interpretado, que é isto que vocês podem ver nesta imagem em cima. Vejamos como ficaria esse gráfico de pontos ao unirmos cada dois pontos com uma linha. Estão a ver? Aqui podem ver cada pontinho. Já agora vejam esta nota. É importante referir que é muito desaconselhável o uso de gráfico de pontos pela sua dificuldade de leitura, ou seja, o gráfico de pontos que eu mostrei acima. Foi apenas exibido como parte da matéria. No mínimo dos mínimos deverá ser utilizado um gráfico de linhas, que é este que nós estamos a falar, ou os outros que nós falaremos posteriormente, o qual eu recomendo o Candlesticks, que é as velas japonesas, Japanese Candlesticks. Agora, continuando, se juntássemos esses pontos, obteríamos algo muito mais fácil de ser interpretado. Vejamos como ficaria esse gráfico de pontos ao unirmos cada dois pontos com uma linha. Estão a ver como fica? Os pontinhos aqui e unidos com uma linha, cada um deles unido com uma linha. Na altura, para fazer isto para aqui, tive que fazer isto em... Eu, por acaso, não me lembro se fiz isto no Paint do Microsoft ou se já veio com o MetaTrader, uma opção assim. Mas já, continuando. Como podemos ver, agora o gráfico está muito mais perceptível do que o anterior gráfico, que continha apenas pontos. É ou não é verdade? Desta forma, consegue-se reparar muito mais facilmente nas subidas e descidas de preços, onde poderemos ver facilmente qual é a tendência principal dos movimentos de preços durante o período de tempo que o gráfico representa, e mesmo as mais pequenas subidas e descidas de preços que vão acontecendo pelo caminho. Ou seja, mesmo estas pequeninhas subidas e descidas de preços, nós conseguimos perceber tudo na perfeição. Seja linhas, como nós vimos no vídeo anterior, nós podíamos ver os pontos mais ou menos próximos, mas não tínhamos aquela noção de tipo montanha, que parece algo a subir e assim altos e baixos, estão a perceber? Aqui podemos ver que há uma subida global e no fim começa uma tendência de queda. Parece-me a mim, que eu não me lembro como é que era este gráfico. Agora, já que as linhas do gráfico anterior foram feitas à mão, bem parecia que tinha feito aquilo feito à mão, bem parecia. Deu-me logo uma noção de que havia um toque de Paint do Windows, que eu andei a fazer aqui o pixel a pixel à mão. Já que as linhas do gráfico anterior foram feitas à mão, unindo-se os pontos com linhas, vejamos um gráfico tirado desse mesmo período de tempo desenhado pelo próprio programa de visualização gráfica, ou seja, este gráfico já foi desenhado mesmo pelo MetaTrader. E como podem ver, já é bem mais fluido. Reparem lá. Como podemos ver, esta é das formas mais simples de representação gráfica que existem e possivelmente pode-se dizer o mesmo sobre este tipo de gráficos, mesmo em relação ao gráfico de pontos anteriormente falado. Pois apesar de não ser mais simples que o gráfico de pontos de fazer, porque são só pontos, não é? Também não acrescenta nenhuma informação extra aos já dispostos, tendo apenas como única diferença o facto de os pontos serem unidos por linhas, o que ao contrário de tornar mais complicado, o torna até mais simples de ser visualizado. É assim, é verdade, vejam bem. É ou não é simples de perceber este gráfico? Estão a ver? Aqui é a data a passar, aqui é os valores. E veem que à medida que o tempo passa, ele vai subindo, 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 até chegar aqui que cai. É muito fácil de perceber estes gráficos. Basicamente, estes dois tipos de gráficos, o de pontos e o de linhas, são os mais simples que existem. Mas o de pontos não costuma ser usado em gráficos de análise técnica, pois além de conterem a mesma informação,
de que os de linhas são muito mais difíceis de ler. Aqui devia ter posto, apesar de conterem a mesma informação que os de linhas, são muito mais difíceis de ler. Sendo por isso este o tipo de representação gráfica mais simples usado na análise técnica, onde existe apenas um valor correspondente a cada período de tempo. A sua força basicamente reside essencialmente na sua simplicidade, sem deixar, contudo, de nos mostrar os dados mais importantes para uma boa visão sobre a evolução dos preços, dados esses que serão os valores de fecho de cada dia, dado que o gráfico acima é diário. Porque se fosse horário, seriam pontinhos que representavam horas unidos por riscos, não é? Por isso é o gráfico anual, semanal. Agora, neste tipo de gráficos apenas são registados os valores de fecho de um certo intervalo de tempo específico, que irão corresponder aos pontos que são distribuídos pelo gráfico inteiro, tal como nos gráficos de pontos, com a diferença de que aqui esses pontos são unidos por linhas sólidas. O valor de fecho que vemos no gráfico a unir as linhas, ou representado por um gráfico, por um ponto nos gráficos de pontos, consiste no valor da última transação efetuada num dado período de tempo. Aqui temos uma nota. Nota, o valor de fecho de um gráfico diário, representado por cada ponto, é o valor da última negociação do dia, ou seja, o último valor desse dia, algo que irá ser estudado mais abaixo. Da mesma maneira, podemos dizer, claro, que o ponto de um gráfico horário representa a última negociação de cada hora, e o ponto de um gráfico mensal, ou negociação de cada mês, etc, etc. Neste caso, como são períodos de tempo de um dia, cada dia verá marcado no gráfico, no lugar correspondente, o valor da última transação efetuada nesse mesmo dia. Se no dado dia o preço de um ativo financeiro abrir a um valor de, por exemplo, 1.2000, por exemplo, cair logo a seguir até 1.19, subir até aos 1.23 e acabar por cair um pouco, fechando nos 1.22, como o valor de fecho desse dia, que foi o valor da última transação feita nele, é de 1.22, então, num gráfico de pontos, esse dia terá um ponto ao nível do valor 1.22 da escala de preços. E, em termos de linhas falando, será aí que a linha que virá do dia anterior irá parar. Ou seja, temos aqui uma nota e dizemos assim. Aqui falamos de vários campos de preço. De um dia, o valor de abertura, o máximo do dia, o mínimo do dia e o valor de fecho. O gráfico de pontos só representa o fecho do dia. Por isso, o seu uso é desaconselhado. Ou seja, eu irei explicar numa próxima lição o que é a abertura do dia, o máximo, o mínimo e o fecho. Mas vocês já devem ter percebido mais ou menos o que é. Mas vejam na mesma para perceberem melhor a matéria. De qualquer das formas, como nós podemos ver, tal como eu expliquei aqui, como nós só vemos o valor de fecho, ou seja, o último valor desse período, nós não temos a noção do que é que se passou durante o dia. Mas vemos sempre o valor do fecho e é unido por linhas e daí é mais fácil de perceber. Vejam bem aqui. Como podemos ver pelo gráfico, há uma divisão entre cada dia. Estão a ver? Aqui, onde está o rato, é o dia 15 de março. Aqui é o dia 16 de março. Podem ver as horas, 3 e 5, 5 e 50, tal. E aqui é o dia 17 de março. E está dividido por riscos. Foi o que eu falei numa lição anterior que um gráfico diário pode ter uma separação por riscos em cada hora. Um gráfico de vários dias pode ter separação por cada dia. E há gráficos que têm separação por semana, etc. Como podemos ver pelo gráfico, há uma divisão entre cada dia, neste caso duas linhas verticais a traçado. Do lado esquerdo da primeira linha podemos ver, na escala temporal, escrito 15 de março. E à direita da segunda linha podemos ver 17 de mar. Mar que está encolhido. E entre as duas, 16 de março. Pois o dia estudado é neste gráfico o dia 16 de março e escusa-se repetir o ano. Nota, normalmente nas escalas temporais evita-se repetir o ano para simplificar a sua leitura. Claro. Aqui tem 15 de março de 2016, estão a perceber? Não vou pôr a 2016 em todo o lado, somente 16 de março e aqui 17 de março e está acabado, estão a perceber? O 2016 só aparece uma vez para evitar... já agora, vejam aqui, MetaTrader, o software que eu usei para isto. Na altura pedi autorização ao MetaTrader para partilhar na mesma. Nos gráficos diários que tivemos a oportunidade de ver acima, cada ponto dentro de cada dia, quer isolado nos gráficos de barras, quer unidos por linhas nos gráficos de linhas, correspondia ao preço de fecho de cada dia.
Mas neste gráfico acima podemos ver toda a movimentação de preços existente durante esse dia e cada linha de variação de preços acaba por representar o movimento de preços de cada período de 5 minutos, pois a escala temporal deste gráfico está dividida em períodos de 5 minutos. Ou seja, este é um gráfico de período 5M, que é um período de 5 minutos. Não é muito útil na análise técnica, mas é muito bom para ver a evolução de preços durante um dia. Podem ver aqui que acaba um dia aqui, começa o outro, e cada variação de preço que nós temos, que eu vou ampliar, cada variação de preços que nós temos aqui, estão a ver, são 5 minutos que passaram, ou seja, aqui, por exemplo, nestes 5 minutos caiu, aqui subiu, aqui caiu, aqui subiu, e como podem ver, cada hora tem 12 vezes o período de 5 minutos, e como nos mercados cambiais há 24 horas, temos aqui 24 vezes 12 riscos, que são 12 períodos de 5 minutos representados. Estão a ver? A diferença entre um ponto para o outro é esses 5 minutos que passou. Estão a ver? Passou 5 minutos, passou 5 minutos. Estão a ver? Cada risquinho foram 5 minutos que passaram. E no fim do dia dá uma coisa destas que nos permite visualizar muito bem o que aconteceu durante esse dia. Agora, nos gráficos diários, isto aqui já vos falei. Agora, se este fosse um gráfico de pontos, entre essas duas linhas atravessadas verticais, representantes do início e fim do dia 16 de março, existiriam 288 pontos, pois corresponderia a 12 períodos de 5 minutos, que existem cada hora, durante as 24 horas que respondem a um dia. Mas não ficaria uma coisa muito perceptível. Agora, com linhas entre eles, temos o resultado que nos aparece acima. No caso deste gráfico, podemos ver que o valor da última transação desse dia, e que será também o mesmo que o valor do último período de 5 minutos desse dia, que é o das 23h55 à meia-noite, e que é de 1.2172, será considerado como o valor de fecho desse dia, além de ser o valor de fecho do último período de 5 minutos do dia também. Basicamente, é esse o valor que aparece marcado em todos os períodos de gráficos de pontos e dos gráficos de linhas Close Only Plot. Se fosse de um gráfico de um dia, seria esse o valor que iria aparecer. Ou seja, vou-vos mostrar aqui. Estão a ver? O último valor deste dia é este aqui. É o último valor deste dia. Estão a perceber? Eu vou tentar apoiar. Quer dizer que neste dia, provavelmente estes foram os últimos 5 minutos. Não foram. Estas divisórias, deixem lá ver, estas divisórias não estão... Estava a ver se estavam a representar horas. Mas estão a ver, estes últimos movimentos aqui, este último movimento de preços finalizou neste ponto. E este ponto foi o último valor dessa última barra de 5 minutos, o último valor dessa última hora, o último valor das últimas 5 horas, ou até o último valor das barras da última barra de 1 minutos, ou o último valor de um dia. Ou seja, é o último valor do dia, é o último valor de tudo o que houve nesse dia. Agora, continuando, respondem um dia, já falámos isto. Ok. Nós podemos não conseguir ver pelo gráfico diário o que se passou dentro de cada período de tempo, que representaria, neste caso, um dia. Mas conseguimos ver qual o preço a que terminou esse período e que será o preço de fecho desse dia. Daí vem o nome Close Only Plot, em inglês, que significa apenas o valor de fecho, não é? Gráfico que mostra apenas o valor de fecho, na designação dada aos gráficos de linha, pois são gráficos onde apenas podemos ver o valor de fecho, ou seja, o Close Only, que significa fecho apenas, pois é um gráfico onde poderemos apenas ver o valor de fecho de cada período, seja dia, seja minutos, o que quer que seja. E temos aqui uma nota. O nome em inglês dado ao gráfico de pontos Close Only Plot vem do facto de apenas o valor de fecho, ou seja, o valor de close, ser representado por cada ponto no gráfico. Agora, a maioria dos analistas considera que o valor de fecho são de todos os valores de cada período o valor mais importante, pois afinal de contas é o valor a que fica o preço quando um mercado fecha ou quando simplesmente acaba o período de tempo corrente e começa o próximo, entre parênteses, para os mercados que não fecham diariamente. Ou seja, claro que num gráfico diário, onde cada período é um dia, o valor de fecho é o valor a que
fechou esse dia, por isso é o valor mais importante do dia, que é o valor em que, quando a negociação fechou, aquilo ficou. Se forem velas de 1 hora, esses valores têm alguma importância, que eu irei explicar mais tarde a razão, mas se forem velas de 5 minutos já não têm qualquer importância. E um dia explicarei isso mais tarde, ou noutra lição, ok? E que não será propriamente deste livro, em princípio, será em lições em separado, em vídeos em separado. Este dado designado por fecho será estudado mais à frente, antes de passarmos para outros tipos de gráficos. Nota. Temos aqui uma nota. O valor de fecho acaba por ser o valor mais importante de todos os campos de preço que poderíamos ter num dado período de tempo, mais importante que os valores de abertura máximo e mínimo desse período. Isto já nós falámos e já está sabido. Vamos ter uma primeira introdução à importância das cores num gráfico, vendo como fica representado um gráfico que contivesse todas as suas subidas desenhadas a azul e todas as suas quedas desenhadas a vermelho. Possivelmente as cores mais usadas para serem associadas a este tipo de movimentos de preços. Vejamos este gráfico. Estão a ver exatamente a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Mas agora temos aqui uma coisa interessante. Vamos ampliar, porque isto só vão perceber se nós ampliarmos. Reparem lá. Aqui não dá para ver bem o quão útil isto pode ser. Vocês podem ver isto nas barras que eu irei falar mais à frente. Mas já podem notar que há aqui uma certa facilidade de diferenciar o azul do vermelho, as subidas e as descidas. Mas isto só vão reparar nos gráficos mais à frente que iremos falar, os de barras e os de velas japonesas. Isto é só para vos dar uma pequena ideia, ok? Vamos seguir. Alguns programas permitem-nos ver os gráficos de linhas como este que acabámos de ver em cima. Como podemos ver, ajuda um pouco a separarmos visualmente as subidas das descidas, onde a distinção é feita pela cor, associando-se a cor vermelha às quedas de preços e a cor azul às subidas de preços. Já estudamos... está aqui por acaso um erro de português, devia ter colocado um acento e por isso eu li estudamos e não estudamos. Mas, ok, este livro foi feito com muito esforço e era impossível ter tentado todos os erros. Já estudámos as formas mais simples de representação gráfica, mas estas formas não são suficientes para uma boa análise a um dado ativo financeiro. Até porque nestes dois últimos tipos de gráficos apenas um campo é representado, o valor de fecho de cada intervalo. Devido a isso, iremos estudar alguns métodos mais avançados e completos de representação gráfica posteriormente. Nota: nos gráficos de linhas, tal como nos gráficos de pontos, não ajudará muito a colocação de cores, a não ser que se aumente muito a espessura dos pontos e linhas, mas será muito importante nos gráficos que iremos estudar a seguir. Claro, esqueci-me de nos falar que se vocês aumentarem a grossura das linhas, já fica bem visível o quão importante estas cores podem ser nos gráficos. Ok, o volume. Isto é uma coisa que iremos falar numa próxima lição, num próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem dúvidas, comentem. Não antes de ver o curso todo. Aliás, podem até comentar antes de ver o curso todo, porque se for uma coisa que venha numa futura lição, eu irei dizer-vos isso. Comentem. Se gostaram, façam like e partilhem para ajudar a crescer este canal. E subscrevam o meu canal para o ajudar a crescer e para terem mais informação sobre os próximos vídeos que venham a sair, ok? Até a próxima lição. Adeus.